a Letícia Marques, setorista do Flamengo no GE. Globo, para falar do dia seguinte. É uma grande partida, né? O Flamengo já tinha goleado nesse campeonato, é um ataque avassalador que coloca um saldo de gols impressionante para poucas rodadas, né? Não é comum a gente ver isso no Campeonato Brasileiro. E com a volta do Pedro ao time titular, né, Letícia? O Pedro já havia voltado, já tinha feito gols, inclusive, já se coloca como postulante à artilharia. Mas é aquilo, né? Para voltar a ser titular desse time e fortalecer ainda mais a equipe do Felipe Luiz. Tudo bem? Bem-vindo ao Tá Na Área. Boa tarde, Bené, Raed, Gonza, Camilo, todo mundo que acompanha o Tá Na Área. É sempre um prazer estar por aqui falando com vocês. Mas, como você falou, né? O Flamengo, vamos falar um pouco desse líder, o líder que folgou, né? Porque depois dessa goleada e dessa atuação, o elenco do Flamengo recebeu uma folga nessa segunda-feira para ter um descanso, se reapresenta na terça-feira de manhã, já olhando a Copa do Brasil. Mas falando um pouco desse campeonato brasileiro, como você falou, acho que a mesa inteira já debateu muito bem o que foi esse confronto entre Flamengo e Corinthians, né? 4-0 já mostra a diferença que foi em campo e, de fato, é um jogo que mostra o retrato do desempenho do Flamengo, né? O Flamengo conseguiu fazer 3-0 ainda no primeiro tempo, teve uma chance do Pedro ainda na trave, uma boa defesa do Hugo, volta para o segundo tempo, naturalmente, já diminui um pouco o ritmo, a partida ficou definida já no primeiro tempo, né? Mas volta para o segundo tempo com uma bola também lá no travessão, que poderia ampliar ainda mais o placar logo nesse início, né? Depois o Hugo faz uma boa defesa e é um jogo que a melhor lição que se tira dessa partida é justamente o Pedro. Como você falou, o Pedro já foi relacionado para 6 partidas, entrou em 5 jogos, marcou 4 gols e deu uma assistência, né? Ontem ele marca o 3º e o 4º gol do Flamengo e participa do segundo gol, que foi o gol do Arrascaeta, né? Então, é um cara que voltou de uma lesão muito grave, se recuperou em um tempo muito, muito bom, né? 7 meses desse tempo de recuperação, de uma lesão muito grave, e aí agora todo o trabalho em prol do Pedro estar à disposição por 90 minutos. Ontem ele jogou bastante, jogou cerca de 80 minutos. Para quem estava no Maracanã, né, o Pedro já ia sair um pouco antes do lance do pênalti. O Bruno Henrique já estava ali na beira do campo esperando, mas aí foi um escanteio, outro escanteio, e aí o lance do pênalti, né, que o Arrascaeta recebe o atendimento, e aí ele fica ali, ele fala pro Felipe, não vou sair não. E aí quando vai para a revisão no VAR e marca o pênalti, o Pedro pega para bater, bate, logo depois ele sai ovacionado, e aí para arrematar e levar o debate para a mesa, agora eu acho que é questão de tempo para o Pedro, de fato, conseguir jogar 90 minutos e se concretizar como a solução do Flamengo num time que tinha algumas questões ofensivas ali no terço final, né? Precisava ser mais efetivo e o Pedro, nesses últimos 5 jogos, né, já mostrou que está aí para isso, para mudar um pouco esse, vamos dizer, problema do Flamengo nesse início de 2025, Bené. E aí, Gonza, era algo uma questão que o Flamengo apresentou em outras partidas, né? Acho que na maioria das partidas nessa temporada, essa dificuldade ofensiva, digamos, dessa eficácia, né? De transformar em muitas partidas uma superioridade, uma criação de jogadas em gols, né? E o Pedro, claro, com a capacidade técnica e de definição que ele tem, naturalmente gera essa expectativa no torcedor. E ontem, eu acho que talvez o que também ajude a explicar um pouco a goleada, além do momento muito bom do Flamengo, do muito ruim do Corinthians, é um gol do Cebolinha logo no início da partida, né? Naquele momento inicial da pressão do Flamengo já sai um primeiro gol. Então isso também condiciona muito a questão ofensiva do time, que fica mais tranquilo, né? Não fica naquela ansiedade dos minutos passando, da pressão continuando e não vendo isso em gols, né? Tem vários aspectos positivos, né? A gente está focando nesse momento mais em cima do Pedro, que, obviamente, ele transforma, ele joga o Flamengo para uma prateleira acima, se é que isso ainda é possível. Porque o Flamengo, desde o início da temporada, e já com o Felipe Luiz assumindo, ainda com o Pedro lesionado, o que se falava é isso. O Flamengo é um time que naturalmente cria muito, é um time que faz da questão da pressão alta, do perde-pressiona, uma das suas características, mas quando ele não tinha o Pedro, ele não conseguia dar sequência a isso. Ele recuperava a bola, ele criava,
mas tinha ali dificuldade, porque o Juninho ainda não achou ali o seu melhor jogo. O Bruno Henrique não é um atacante de meio, né, de ofício. O Bruno Henrique rende muito mais quando ele joga pelo lado esquerdo, puxando contra-ataque, tendo espaço para atacar. E com o Pedro voltando tão rapidamente a um nível alto, né, esse lance que a gente está vendo ali, se ele faz esse gol, tem que para tudo, bota uma placa para ele. É o gol do campeonato na sexta rodada. Até agora, sim. Se tivesse entrado, né, seria. Então, o Pedro resolve essa questão. E não à toa, depois que ele entra, o Flamengo faz 6 gols contra o Juventude, faz 4 contra o Corinthians e vai pulando ali a artilharia. Lógico que, como você lembrou, um gol cedo facilita as coisas. O Flamengo sempre tenta começar os jogos de maneira muito intensa, exatamente para tentar conseguir uma vantagem, né, como acabou acontecendo até naquela final da Supercopa diante do Botafogo, em que ele praticamente definiu o jogo no primeiro tempo. Agora, o Corinthians também facilitou um pouquinho, porque você jogar contra o Flamengo no Maracanã, se fosse um treinador interino, que eu sei que eu sequer vou ficar, você teria condições de colocar, mas eu acho que o Martínez é um jogador que marca muito bem, que entrou muito tarde, entrou com mais de 30 minutos do segundo tempo. Enfim, acho que o Corinthians demorou a entender que não dava para sair com isso. O Flamengo, enfim, passou o carro por cima. A gente até brincou no Sport TV News de ontem, né? Então o Eugênio vai mostrar daqui a pouco. Aqui no Eugênio, no Olho Leal. Só para o Corinthians, antes do Flamengo, já que o prof tocou, eu queria tocar num assunto, né? O Corinthians vai para o jogo, vamos lembrar que o Memphis é o pivô da saída do Ramon Dias, do Emiliano. Eu acho que isso ficou no ar para todo mundo, né? Contra o Palmeiras, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, o Corinthians tem um jogo defensivamente muito forte. A gente sempre fala aqui que o problema... Pedro inteiro, em forma, jogando ao lado desses caras aí, você já viu, ontem já deu pra gente ter uma amostra do que pode ser, né? O Pedro é tudo, não só que o Flamengo espera de volta, mas que a própria seleção brasileira, né? Sim. É um jogador muito diferente, com potencial. O gol que ele quase fez ontem era um negócio para parar o jogo ali e comprar o ingresso de novo. Ia ser um golaço, né? Então... E ontem foi só o primeiro jogo dele como titular depois da lesão. E o cara tem 4 gols e 1 assistência em 3 jogos. E no brasileiro. Antes da análise do Eugênio, só um registro em relação ao Corinthians. No futebol, atualmente, não dá para você jogar sem saber sair com a bola. O Corinthians tem uma dificuldade danada de sair com a bola. Era uma coisa antiga que parece que está voltando. Ontem não conseguia sair com a bola. Esse gol, inclusive, esse problema. Sai errado também no primeiro gol. Saída de bola do Corinthians é um dos grandes desafios do Dorival. E a gente, pelo menos eu revendo o lance ali, porque eu não sei quem foi que atrasou a bola para o Hugo, mas ele recebeu, não tinha ninguém ali do lado dele, ele tinha que dar um chutão. Do jeito que ele recebeu e que ele estava cercado pelo De La Cruz e mais 1 ou 2 jogadores do Flamengo, ele tinha que dar um chutão para frente, ele foi tentar sair jogando. Todo jogador do Corinthians que vai sair com a bola olha desesperado por uma opção que não existe. Com isso perde tempo e aí não flui jogo. Eugênio já está aqui no nosso telão para trazer mais algumas análises, é isso, Eugênio? Chegou a hora do nosso Olho Leal, diga lá, Eugênio. Algumas observações aqui com relação aos 3 gols de bola rolando do Flamengo ontem contra o Corinthians. O primeiro gol começa aqui. Perceba, é um lateral para o Corinthians. E aí uma das características do jogo, esse gol, o primeiro gol do Flamengo, ele mostra muito da ideia de jogo do Flamengo. Ele vai subir marcação e vai impedir o Corinthians de sair jogando. E a gente vai perceber o seguinte, nesse processo há vários duelos pela posse da bola. O Flamengo ganha todos esses duelos. Então, o Anrileri bate o lateral, a gente vai ver. Disputas de bola. O Memphis não deu em bola, ficou para o Flamengo. De La Cruz ganhou a disputa com o Yuri Alberto. Léo Ortiz ganhou a primeira disputa, ganhou a segunda. Terceira disputa ganha pelo Wesley. A quarta ganha pelo Arrascaeta. E aí o Flamengo tem a bola. Depois de várias disputas, recuperou essa bola no campo de ataque. Perceba, o jogo está todo do lado de cá do campo. Né? Uma concentração de jogadores do lado de cá. Do outro lado lá, sozinho, isolado, está o Cebolinha. Isso é importante, né? Porque o Flamengo... E está longe da marcação.
A marcação está aqui, o Mateuzinho. O Flamengo consegue inverter esse jogo, pressiona aqui, mas mantém um jogador aberto do outro lado para, no momento de recuperar a bola, ter a opção de passe fora do tumulto, que naturalmente seria muito mais fácil perder a bola se tentasse passar aqui do que você inverter do outro lado. Aí preste atenção, o Cebolinha vai para o jogo, o Carrilho está aqui, ó. Não está? Seria o jogador, teoricamente, né, o volante pela direita, para ajudar na marcação, para tentar dobrar essa marcação e impedir a finalização do Cebolinha do outro lado. O Arrascaeta vai gerar esse jogo, o Cebolinha domina a bola, vai trazer para dentro. Nesse momento que ele corta para dentro, olha aqui, tem dois, não tem dois? Ele pode estar ajudando a bloquear esse chute. Só que, ao mesmo tempo, está passando o Ayrton Lucas lá pela ponta. E o que vai acontecer? É que o Carrilho, preocupado com a possibilidade de passe para o Ayrton Lucas, vai acompanhar o Ayrton Lucas lá na ponta e vai deixar esse espaço na entrada da área livre para a finalização do Cebolinha. Isso é fundamental, porque o Flamengo faz muito. É o jogador que se apresenta no espaço vazio, que se desloca para dar opção de passe. E no que ele se desloca e dá opção de passe, ele confunde a defesa adversária. Tem mais um movimento aqui, que é o movimento do Arrascaeta. O Arrascaeta, ele entra, pisa na área e leva consigo o Ranieri. Aqui tenta fazer o mesmo o Gerson. O Gerson vai dar um passo para trás para levar com ele, e tudo isso é um movimento que abre espaço para a finalização. Só que o Bidon, ele não cai na do Gerson e tenta bloquear o chute, mas chega atrasado. E aí o chute é feito na entrada da área, e depois que ele corta, dá o drible para dentro, olha aqui, ele consegue, da entrada da área, ter liberdade para fazer o espaço, porque o Mateuzinho não consegue bloquear o chute, o Bidon não vai chegar a tempo. E aí um chute forte, colocado, muito bem feito pelo Cebolinha, muito mérito do Cebolinha, mas se você vê que tem todo um processo coletivo aí, não é só o chute do Cebolinha, é o Flamengo pressionando na saída de bola do Corinthians, ganha 5 duelos, recupera essa bola, só que ao mesmo tempo tem um jogador livre do outro lado, inverte, tem a ultrapassagem do Ayrton Lucas que leva o Carrilho, tem o Arrascaeta entrando na área, levando o Ranieri, aí você gera um espaço para finalização. E aí sai o gol. Segundo gol do Flamengo, aí já é uma outra situação. O Flamengo já no campo de ataque, com posse de bola. Mas eu vou chamar a atenção do De La Cruz, porque ele acaba participando um pouco da jogada, mas ele faz a mesma coisa que o Ayrton Lucas. Ele vai levar a marcação. Ele vai receber essa bola, vai tocar, vai girar e vai aparecer lá na área. Ele não leva a marcação com ele, mas ele se apresenta. São os movimentos do Flamengo sem a bola que em muitas jogadas acabam fazendo a diferença. O que vai acontecer aqui é movimentação também. De La Cruz vai tocar, vai deixar no Arrascaeta e vai embora. Aí o Arrascaeta toca no Pulgar, que ao mesmo tempo já está livre. Porque já teve gente que acompanhou lá o De La Cruz. O Pulgar está livre. O Arrascaeta... E por que o Pulgar está livre assim? Porque com a movimentação do De La Cruz, tem gente, a marcação vai para lá. Mas deveria ter alguém nele ali, né? Aí ele recebe a bola. No que ele recebe, a gente já tem o Arrascaeta correndo, mas o De La Cruz corre para lá, mas o Arrascaeta não fica parado, não é tocar a bola e se vira com ela. Porque muitas vezes tem isso, né? Tem um time que é o futebol de ponto a ponto, eu toco a bola para você e fico parado. Você toca para ele e fica parado. O que o Arrascaeta faz? Ele toca e se projeta no espaço. Quando ele se projeta no espaço, ele já sai na frente da marcação dele, que é o Ranieri. E o Bidon demora a chegar até o Pulgar. O Pulgar pode pensar muito o lance. O que, teoricamente, quem deveria estar colado no Pulgar? Memphis. É isso, ele é o meia. Ele estava jogando de meia ontem, ele não estava de atacante. O meia cola no volante. A marcação dele está olhando para trás. Não tem essa intensidade. Não faz parte do futebol dele. E aí um outro movimento interessante. Quem sai da área e recua para fazer o pivô? O Pedro. Né? O Pedro atrai a marcação de um zagueiro. E quando toca a bola para o Arrascaeta, abre também um espaço na entrada da área para o Arrascaeta conduzir essa bola e chutar de frente. Ainda tem uma tentativa de bloqueio ali do Ranieri, mas tudo é movimento coordenado. É claro que tem a qualidade individual. É isso que eu ia falar, qualidade técnica. É óbvio técnica, que tem a qualidade individual. No chute e no passe do Pedro. Só que se você não tem a movimentação sem a bola de todos os jogadores, fica muito mais difícil pegar a bola e sair driblando todo mundo sozinho. Então é importante a gente falar isso. Uma coisa associada à outra. Aqui o Gustavo Henrique tem a bola, e aí eu pedi para chamar atenção sobre isso. Né? Quem sai lá de trás correndo que nem um doido, na hora que ele dá o passe? Estava lá atrás, o De La Cruz. E é o De La Cruz que vai empurrar o Corinthians para trás. A bola é devolvida pelo Ranieri,
para o Gustavo Henrique, que com medo da pressão vai devolver a bola lá atrás. E o De La Cruz vai acompanhar esse movimento todo. E quando ele vai, aí ele traz consigo a pressão do Arrascaeta, que vai subir também, e do próprio Pedro, que vai subir também. O movimento dele de O Hugo saída... vai ficar desesperado e vai tocar errado. Exatamente, a bola vai no Hugo, Olha lá. é uma pressão, é um erro forçado, porque assim, o que eu faço com a bola? Tem um cara correndo aqui, ele vai tirar essa bola de mim. Mas ele podia ter tocado lá do lado direito. Poderia, mais ou menos. Precisava dar um A gente chute. não tem exatamente esse ângulo. Ah, não, porque vai chegar o Porque o Arrascaeta ali. Arrascaeta chega ali, ó. O Arrascaeta Não, mesmo assim, dificulta pô. o passe aqui. O De La Cruz dificulta o passe aqui. Ele poderia tentar o passe mais aberto lá. É que o lance é Ele muito tenta o rápido. Pra passe, gente falar aqui é fácil. Né? Ele tenta... Não é fácil, é uma decisão em 1 segundo. Então. A bola chegou, eu tô pressionado. E aí, quando ele toca a bola no meio, ele não faz o passe perfeito. E o Pedro de primeira, aí, qualidade do Pedro, que não é um chute fácil, a bola sai em curva ainda, com a curva correta. Ele não isola, ele não joga por cima, ele toca de primeira para o gol. É um jogador de bola, né? Qualidade associada à movimentação dos jogadores do Flamengo. O De La Cruz é fundamental nesse gol. É ele quem parte para pressionar o Ranieri, depois o Gustavo Henrique, depois o Hugo. Aí o gol, todo mundo aplaude o Pedro. Claro, ele merece todos os aplausos, é um chute difícil. Mas só acontece porque sai o De La Cruz lá de trás correndo para pressionar. Mas essa decisão, embora difícil, é básica no futebol. Qual decisão? Sempre para o lado, nunca para o meio. O gol que o Toninho Cerezo entregou contra a Itália, que falam até hoje, é isso. Eu, como goleiro, já cometi muitas vezes esse erro. Jogar no meio. Foi xingado na várzea, professor? Muito. É mesmo? Muito, você não imagina Um dos quanto. gols do 7-1 é assim. É saída de jogo por dentro, bola roubada. Era acho que um passe para o Paulinho. O Toni Kroos se antecipa, rouba e faz um dos gols. Na dúvida é condicionar, nunca no meio, sempre para o lado, para dificultar a vida do adversário. Podia ter acontecido do Arrascaeta pegar a bola? Poderia também, mas era melhor do que aquele gol entregue. Ou se você está muito pressionado, apertado, não tem o que fazer, chuta a bola para fora pela lateral. Até porque ele não estava no gol. Ao entregar a bola, ele entrega a bola para o gol vazio. Ele não estava lá. E um outro detalhe do gol, acho que tem a questão todo o mérito que o Eugênio explicou muito bem do Flamengo, ter o erro do passe, mas eu fico com a sensação também que o Hugo, se ele tivesse pulado, talvez ele alcançasse a bola. Ele desiste. Ele desiste. Ele estava sem noção de onde ele estava, eu acho. Mas assim, acho que no instinto, se ele tivesse pulado, porque o chute não é tão no canto. Então, assim, também tem essa... A bola vem em curva, a bola vai saindo assim dele. Mas eu tenho a sensação... assim, acho que é difícil falar de fora, né? Sim, a gente lógico. não tá lá no meio. Mas talvez ele pudesse ter, no mínimo, tentado pular para desviar a bola. É muito mérito da marcação rubro-negra, como também é da marcação palmeirense, que foi outro jogo que o Corinthians tomou os 2 gols de fora da área. Mas também é muita indecisão. O Corinthians é um time muito inseguro ao sair com a bola. Essa segurança precisa ser resgatada. Então, já é mais aí uma preocupação para o professor Dorival Júnior. Antes da chegada do Dorival Júnior, Tá, então, nação, a imprensa repercutindo a vitória do Flamengo sobre o Corinthians, né? A análise tática aí do Eugênio em relação às movimentações do Flamengo. E o Luiz Araújo, que alcança a marca de 100 jogos pelo Flamengo em busca da titularidade. Foi titular por um momento ou outro ali, mas hoje não é titular mais da equipe de Felipe Luiz. Abre aspas para o que disse o Luiz Araújo. Estou muito feliz de atingir essa marca com a camisa do Flamengo. É um momento especial na minha carreira como jogador, ainda mais vestindo o manto sagrado diante da nação. Fizeram uma linda festa e nós só fizemos nossa parte em campo, fizemos um grande jogo, estávamos precisando voltar a vencer após o empate. Estou muito feliz de atingir essa marca, espero que venham mais jogos, gols e assistências com essa camisa. Quero continuar trabalhando e fazer história no Flamengo, disse aí o Luiz Araújo. Já se inscreva no canal, acione o sino das notificações, deixe seu like e até o próximo vídeo.